Vocês estão tudo com a consciência pesada, hein? Vim aqui hoje, no dia de jogo de Brasil e Peru, vim aqui em futebol hoje na televisão, Brasil e Peru. E vocês vêm aqui. Pois é, isso é consciência pesada, viu? Semana passada... Alô, alô. Vamos começar então? Tá sem som? Tá, né? Na semana passada nós tivemos uma discussão aqui relativamente forte, né, sobre Deus. Se Deus só faz o bem, se Deus faz o mal também. Tudo bem, essas discussões são válidas, tá? Mas quem é que pode falar alguma coisa com certeza o que Deus faz? É pura especulação. Tudo que a gente fala sobre Deus, a gente vê mesmo nas Escrituras Sagradas, né? Quando aprofunda muito nesse tema, os grandes mestres fecham a boca. Simplesmente fecham a boca. Tá? Agora, não impede que a gente faça uma divagação, uma discussão para tentar entender, tá, quais são os desígnios de Deus. Imagina eu, uma titiquinha desse tamanho, querer saber quais são os desígnios de Deus, por que Ele faz, por que Ele deixa de fazer. Mas uma coisa é certa, todos os mestres falam a mesma coisa. Quem faz tudo é Deus. Agora, vem aquela discussão, Deus faz o bem e faz o ruim também? Sim, faz o bem e faz o ruim. Se Ele faz tudo, o tudo compreende o bom e compreende o ruim. Mas essa discussão, ela é meio acadêmica e não vale muito a pena discutir demais sobre isso não, tá, gente? O que é mais importante na espiritualidade não é entender Deus, é me entender. É isso aí, é me entender, saber o que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, onde que eu estou. Então, quando a gente começa a fugir muito, filosofar demais, aí é que nem aquela estátua do pensador lá, só pensa, pensa, pensa e não sai do lugar. Agora, como eu estou falando, de vez em quando, fazer uma divagação, uma conversa interior para entender qual que é o nosso próximo passo, então passa por tudo isso aí. Agora, ir muito profundamente nessas discussões, antes de entender o que nós somos, é botar o carro na frente dos bois. Então, vamos entender primeiro o que nós somos e depois vamos passar para o próximo passo, quem sabe um dia entender o que é Deus. Tá? Mas o que eu posso afirmar dentro daquilo que eu estudei, eu afirmo que eu já estudo há muito tempo, já li muito, tá? Todos os mestres falam a mesma coisa. Quem faz tudo é Deus. Então a compreensão de que quem faz tudo, tudo é o bom e o ruim. Agora, o bom e o ruim é de acordo com o entendimento de quem? É de acordo com o entendimento da mente. E a gente consegue enxergar bem e mal. Deus não tem bem e tem mal, Deus é. Simplesmente é, não tem coisa boa e coisa ruim, é. Tá? Então essa diferenciação de Deus, Deus é o universo, mas Ele é mais do que o universo. O Deus que está no universo é aquilo que eu estava falando semana passada, é o Deus imanente. É o Deus que está em tudo. O Deus está no homem, está na formiga, está na minhoca, está no animal, está em vegetal, está em tudo. Esse é o Deus imanente. Então esse Deus imanente está em nós, ele tem um único objetivo. E o objetivo do Deus imanente, dentro do que eu entendi, é nos levar de volta ao Deus que transcende o mundo criado. É o Deus transcendente.
Então a nossa briga aqui, a nossa prisão no mundo material é porque nós nos identificamos com a matéria, e a identificação com a matéria é que nos mantém aqui naquilo que a gente chama de roda de samsara, encarnações sucessivas. E vamos continuar presos muito tempo enquanto não entendermos que nós, na realidade, não somos o Deus imanente. Nós não somos a natureza. Nós somos o ser que testemunha a natureza em andamento. Então, quando a gente entende que nós somos simplesmente a testemunha do grande drama universal, então você transcende o mundo e se liga no Deus transcendente. Esse é o objetivo das nossas encarnações, transcender o mundo. Isso aqui é espiritualidade, mas isso é psiquiatria e psicologia também. Principalmente Jung, quando Jung falava claramente que nós temos que transcender a natureza, temos que transcender os instintos, temos que transcender inclusive os arquétipos para chegar na realidade suprema. Enquanto a gente não transcender tudo isso, estamos presos realmente, eternamente, dentro do ciclo de hora bom, hora ruim, hora bom, hora ruim, hora bom, hora ruim, até a gente compreender que tudo que varia, que esse mundo imanente, ele está em constante alteração, constante. Não tem nada nesse exato instante que é igual a 5 minutos atrás. O Lulu Santos perpetuou isso naquela música, né? Tudo que foi será do jeito que já foi um dia. Ele perpetuou perfeitamente nessa música. Nada é constante nesse mundo. Então nós estamos correndo atrás de coisas em perpétua mudança. Ou seja, nós estamos correndo atrás de ilusão. Então nós só vamos realmente superar tudo isso quando entender que nós somos uma testemunha desse mundo e esse mundo realmente não vai alterar. Isso é a Karma Yoga, tá? A Karma Yoga quer mostrar isso, que o mundo está em perpétua mudança e nós não podemos fazer nada contra isso. Esse é papel do Deus imanente. Através de tamas, rajas e sátiva, Deus vai fazendo o mundo acontecer. E nós somos testemunhas do que está acontecendo. Enquanto nós somos testemunha, beleza, tu está no mundo, mas não é do mundo. Quando você deixa de ser testemunha e participa do drama, aí pronto, aí você entrou no mundo, tu é do mundo, e se você sendo do mundo, então você está sujeito às leis do mundo. Karma Yoga quer mostrar isso, aprender a agir no mundo sem se deixar prender no mundo. Porque nós estamos sempre nos prendendo, sempre. Tá? Então a lei é muito clara, plantou, tu tem que colher. Então tem que aprender a plantar e dizer que Deus que plantou e aprender. Então é isso aqui. Então isso a gente vai aprender, já falou bastante sobre isso aqui. Tá? Então a técnica do trabalhar no mundo é realmente a abnegação. Nós vamos falar sobre isso, abnegação e desapego. Enquanto a gente não tiver um desapego e uma abnegação total, nós estamos presos no mundo. Tá? Agora, estar preso no mundo pode ser bom ou pode ser ruim. A gente tem que refletir, olhar para dentro de nós e enxergar qual que é o nosso Dharma. Então a gente pega Buda, Cristo, são seres que estão presos no mundo. Mas esse é o Dharma deles. É o caminho escolhido pelo Atma, pela essência deles, de permanecer no mundo e ajudar o mundo a ir para frente. Esse é o Dharma deles. Mas o Dharma desses seres que ficam no mundo, pelo estudo, pelo que a gente vê aqui, são poucos seres que realmente têm esse Dharma. A grande maioria das pessoas, o objetivo maior é voltar para o Deus transcendente e sair do mundo. Então, para isso que vale a intenção de entender que realmente nós somos uma testemunha do mundo, temos que aprender as regras do mundo, viver de acordo com as regras do mundo, mas não se deixar ser influenciado pelo mundo. É o que nós estamos fazendo. Então vamos falar hoje sobre desapego e abnegação, que são as duas ferramentas para realmente dentro da Karma Yoga, para que a gente transcenda o mundo. Tá? Vamos lá. Então ele fala, cada ação de nós emana e a nós volta como reação.
sempre volta como reação. Agiu, vem reação, tá? Então nossas ações, assim como elas voltam para nós, elas também podem agir sobre outras pessoas. E as outras pessoas também agem sobre nós. Isso é mais ou menos óbvio, né? Não precisamos alongar muito. A gente repara que quando as pessoas que fazem más ações, quem continuamente faz más ações, vão ficando cada vez mais pervertidas. É só a gente ver no mundo da política aí que o cara passa a mão pela primeira vez, passa a mão pela segunda vez, depois é incapaz de voltar a ser honesto. Isso aqui vai ficando pervertida, tá? E quando começa a praticar o bem, a gente vai ficando mais forte também em qualquer ocasião. Então esse é um aprendizado para a gente ver. Na realidade, a gente tem que ver isso aqui, ó. A gente vai ficando pervertido quando a gente comete más ações, ou bem invertido quando fazem boas ações. Então, é óbvio mais ou menos isso. Então colocamos, ele fala aqui numa sala, diferentes instrumentos musicais. Para quem entende muito de música vai entender isso aqui. Quando eles são muito bem afinados no mesmo tom, quando toca um deles, os outros instrumentos automaticamente reproduzem aquele tom. Eu não tenho ouvido, eu escuto muito pouco, mas dizem que os caras que têm a percepção auditiva perfeita, eles vão ver que quando um determinado tom toca, o outro instrumento acompanha automaticamente aquela vibração. Tal a sintonia que existe entre eles, tá? Então ele fala que esse mesmo exemplo que acontece no mundo do som, acontece também na mente, tá? Então, mentes que têm a mesma afinidade são afetadas pelo mesmo pensamento, assim como os sons também têm a mesma afinidade, reproduzem um determinado som. Pessoas que têm a mesma afinidade de pensamento são afetadas da mesma forma. Pode falar, Cícero. Isso está relacionado ao inconsciente coletivo? Está relacionado, sim. E está relacionado com no fundo, é porque existe uma única mente. Então, na realidade, como existe uma única mente, nós acessamos parte da mente. Então, nós acessamos uma parte da mente, aquela que nós estamos sintonizados com ela. Se eu e você sintonizarmos numa mesma parte da mente, nós vamos responder da mesma forma aquela parte da mente. A mente e o inconsciente coletivo é a mesma coisa. Está tudo lá. Tá? Então é isso aqui. Então, vê lá, as mentes têm a mesma, aqui, com afinidades afins, elas são afetadas pelo mesmo pensamento. Então o poder de uma mente sobre outra vai variar de acordo com a intensidade. Então, porque se todo mundo liga no mesmo pensamento, então todo mundo é igual? Não, não é igual pelo seguinte: depende da proporção ou da intensidade que você se liga naquele determinado pensamento. Então, nós estamos falando sobre o mesmo tema aqui agora, está todo mundo mais ou menos ligado nesse tema, embora às vezes a gente divaga, né, mas está todo mundo mais ou menos ligado. Agora, quando a ligação é muito forte, então a reação é mais forte. Quando a gente está ligado, mas está prestando atenção numa outra coisa, então a ligação não é muito forte. Então esse ponto que ele está falando do som aqui é o caso de uma afinação perfeita. E aqui também é a mesma coisa, a mente se afiniza também. Fala que ondas de luz levam milhões de anos até chegar num determinado objeto, tá? As ondas mentais também podem viajar centenas de anos antes de achar um objeto que ela entre em sintonia perfeita com ela. Então a mente que gera uma determinada pessoa, vamos falar, Deus criou o mundo com começo, meio e fim. Então nós, como personalidade, nós somos mente. E sendo mente, nós já estamos lá. Olá, Mário. Tá, lá. Então, na realidade, a mente que gerou Osmir, ela já existe há eternidades. Mas demorou um tempo até que essa mente encontrasse alguma coisa que entrasse em consonância com ela e desse o resultado realmente no nascimento de uma determinada pessoa. Então, na realidade, é isso que acontece. Já existe tudo, está andando, todos os pensamentos de Deus estão andando. Chega uma determinada hora que esse pensamento entra em consonância
com um determinado ser, e esse determinado ser também responde a esse aspecto e vibra de uma forma só e produz uma manifestação física, produz um nascimento e tudo mais. Então não é acidente o que acontece nas nossas vidas. As nossas vidas são o pensamento de Deus. Até nesse ponto nós estamos falando, tudo é Deus. Então Mahat, a mente universal, é Deus. Um determinado pensamento de Deus, chega uma hora que ele dá um determinado fruto e se manifesta no mundo, e aí vem cada um de nós, vem um animal, vem um vegetal, vem qualquer coisa assim. Então isso é também ensinamento da Karma Yoga, tá? Então quando pessoas cometem más ações, também induz na mente um estado de vibração e o malfeitor vai ficando cada vez pior. Por quê? Porque ele está entrando em consonância com aquele determinado pensamento e está, pela repetição, ele está amplificando aquele pensamento. Então nós podemos sim interferir dessa forma, de nos ligarmos àqueles aspectos que realmente vale a pena ser ligados e trabalhar nesses aspectos. Então não é que a gente está aqui perdido, não pode fazer nada. Nós temos sim o livre-arbítrio de escolher os nossos pensamentos a cada instante. A cada instante a gente tem. O único livre-arbítrio que a gente tem, no fundo é esse. Escolher realmente aquilo que você quer pensar. Isso você pode, não tem ninguém que te impede. Tá? Mas a força do hábito nos leva a ficar sempre no mesmo, sempre no mesmo, sempre no mesmo. Tá? Então, a mesma coisa acontece com pessoas que praticam boas ações, que ele deu o exemplo aqui de más ações. Então não é só pelo lado ruim, pelo lado bom também acontece. Então se a gente repete, vai repetindo, vai entrando em consonância, vai afinando o nosso instrumento, esse é o estado da afinação. Quando o nosso instrumento estiver muito bem afinado com as coisas boas, com a parte abstrata da mente, aquelas coisas mais arquétipos mesmo e não tanto instintos, então esses arquétipos se manifestam em nossas vidas. É que é mais fácil a gente se afinizar com a nossa mente instintiva do que se afinizar com essa parte da mente mais abstrata que são os arquétipos. Então é questão de trabalho, questão de realmente insistir e ir melhorando, afinando o instrumento cada vez mais, para que vire um hábito a gente estar sempre ligado nesses lados mais sutis, mais leves mesmo, tá? Então ele fala aqui que tem um perigo duplo quando pratica o mal, tá? A gente abre, quando a gente pratica o mal, as más influências que nos rodeiam, e a segunda coisa é criamos um mal que vai afetar os outros também, mas pode ser que não afete agora, mas afete daqui a 50 anos. Então aqui é que vem o aspecto do Karma Yoga, a gente tem que pensar que o pessoal acha que Karma Yoga é ação no mundo físico. Não, pensamento também é ação. Então nós temos que cuidar dos nossos pensamentos. Então aquilo que você pensa hoje, isso vai acontecer uma determinada hora que esse pensamento vai amplificar e vai chegar uma determinada hora que ele vai se manifestar. Então nós temos que fazer isso aqui. Agora, essa manifestação pode ser agora, como pode ser daqui a 50 anos, ou pode ser daqui a uma vida, 2 vidas, é indiferente. Então a compreensão é de que nós estamos mergulhados num mundo de pensamentos. E nós nos sintonizamos e amplificamos pensamentos. Então esse é o trabalho que nós fazemos aqui, às vezes para um lado bom e às vezes para um lado ruim. Tanto para os outros como para nós mesmos. Então é o orar e vigiar e constante, a gente tem que estar sempre trabalhando. Tá? Fez mal, prejudica a todos. Tá? Fez bem, beneficia a todos também. Tá? Como as outras forças do homem, as do bem e do mal, se acumulam no exterior. Todas as forças do homem, tanto a do bem, que se acumulam no exterior. No exterior, é nessa mente como um todo, nessa mente universal. Está lá, tudo acumulado lá. Então nós somos as pessoas que estamos amplificando coisas que já existiam, entram em nós e nós amplificamos. Vamos aprender isso. Karma Yoga, então, fala que a ação realizada, veja como isso aqui é doído, hein? A ação realizada não pode ser destruída.
Uma vez feita a ação, ela não pode ser destruída. Então você pensou, você sentiu ou você agiu, fez isso, isso não é destruído enquanto aquela ação não der frutos. Fez ela, enquanto não der os frutos que você imaginou, que você pensou, que você agiu, enquanto não os der os frutos, então a ação não é destruída. Ela fica correndo ali por anos e anos a fim, correndo lá, aguardando a oportunidade dela dar fruto. Então esse é o lado. Então ninguém pode impedir os resultados da ação. É que nem leite derramado, derramou, já era, não tem como pegar mais. Então agiu, pensou, está solto, tá? E a ação, a grande maioria das vezes, os pensamentos, eles voltam para nós mesmos, tá? Pode ser que não volte agora, volte depois. Então, se ele fala, se eu pratico uma ação má, vou sofrer por ela e não tem nada no universo capaz de evitar ou deter aquela ação. Então aquele negócio, não adianta chorar, rezar para Deus, ó, meu arrependido, o que eu fez. A consequência virá. Então essa é a compreensão da Karma Yoga. Então tem que ser muito cuidadoso com a nossa vida, na observação. Se é para pensar, pense em coisas que valem a pena. Se é para amplificar, amplifique em coisas que valem a pena. Tá? E aprender a agir daquela forma que nós já falamos de outras vezes também, a ação sem participar da ação, né? Então, se faço algo de bom, é a mesma coisa. Nada no universo também consegue cortar este efeito, tá? Então, toda causa vai ter um efeito. Toda causa tem um efeito. Nada pode impedir. Vamos levar isso a sério, gente. Ele está falando muito forte. O Vivekananda é um cara que trabalhou muito forte nisso aqui, tá? Então, nós temos que ser responsável, abraçar realmente, com todas as forças, a responsabilidade pelos nossos atos. Então, não tem como fugir. Simplesmente não tem. Então, ela vem. Agora, a gente acha que não vinha agora, está solta, soltou um pensamento. Ele vai dar fruto. Vai chegar uma vez que ele dá fruto. Então, ações boas ou más estão relacionadas umas com as outras. Toda aqui, ó, veja bem. Ações boas ou más estão relacionadas, boas ou más. Não existe nada, não dá para traçar uma linha para dizer que uma ação é totalmente boa ou totalmente má. Não existe ação 100% boa ou 100% má. Ela tem as duas coisas dentro dela, sempre, tá? Não existe ação que não produza bons e maus frutos ao mesmo tempo. Então, vou dar alguns exemplos aqui, que ele vai mostrar para perceber isso aí, tá? Então ele vem aqui e fala, o Vivekananda está falando, eu vos falo, alguns pensam que estou fazendo bem. Eu estou falando para vocês, o mesmo coisa, alguns acham que eu estou fazendo bem. Então esse é o lado bom da ação de estar falando. Mas ao mesmo tempo que eu estou falando, eu mato centenas de micróbios na atmosfera. Logo faço mal a outros. Então a mesma ação, por melhor que eu queira fazer, tem um lado negativo em toda ação. Negativo de acordo com a nossa compreensão. Então não existe nenhuma ação totalmente boa e nem totalmente má. Sempre vai ter o ponto de vista do outro. E o outro, a gente acha que as ações é para o ser humano. Eu não estou fazendo mal para o ser humano, está tudo bem. Tá? Não está tudo bem coisa nenhuma. A gente está fazendo mal, ou mal entre aspas, a outros seres. O simples fato da gente viver e respirar, estamos matando bactérias. Pela respiração, pelo pisar, seja o que for. Então você vê que realmente, quando a gente entende isso aqui, a gente vê que tem sentido o que ele está falando. Então toda ação, por mais meritória que seja, ela tem alguma coisa nela que pode afetar alguma outra coisa, que do ponto de vista dessa outra coisa, não é tão meritório assim. Então a ação é desse jeito. Então eu falo, não dá para respirar e não dá para viver sem causar mal aos outros. Não dá, simplesmente não dá. Tá? Por mais que a gente queira. Tá? Você está usando o teu carro,
Para usar o teu carro, você precisou de combustível. Para produzir o teu combustível, quantos insetos foram mortos para produzir o álcool? Nas queimadas e tudo mais. Então, a nossa própria vida, nós estamos realmente causando mal a outros seres. Não tem jeito. Nesse mundo da dualidade, é impossível viver realmente sem causar o mal. Tá? Então, cada partícula de alimento que você come, você está tirando de uma outra pessoa. A gente compra, às vezes, coisas em excesso, joga fora. Tem gente que está passando fome. Esse que está passando fome não necessariamente precisa ser uma outra pessoa. Pode ser um cachorro na rua. Então a gente tira da boca do outro aquela história que fala. Para nós vivermos, nós temos que prejudicar alguém. Esse alguém a gente tem que universalizar e entender que ele pode ser qualquer coisa nesse mundo. Tá? Então é isso aqui. Tá? Então nossas próprias vidas destroem micróbios e nós temos que crescer à custa da vida de outros seres. Nós vivemos à custa da vida de outros seres. Ah, mas eu sou vegetariano. Mas você vive à custa de um outro ser que é um vegetal também. Tá? Então tem tudo isso. Então é aí que eu gosto muito de uma passagem do P. Krishna, quando ele fala que o raciocínio correto é como é que eu posso viver nesse mundo causando o menor impacto possível para os demais seres viventes. Impacto zero não existe, mas a gente pode viver de uma forma que cause menos impacto nos demais seres viventes. Então, quando a gente vive dessa forma, o que nós estamos fazendo? Karma Yoga. Estamos aprendendo a levar a sério essas coisas. Então, quanto menos você prejudicar outros seres, melhor. Tá? Mas, de uma forma ou de outra, prejudicar, vamos. Então, perfeição, como a gente imagina, uma vida perfeita, isso jamais será alcançado pela ação. Através da ação é impossível chegar na perfeição. Está sendo meio contraditório com o Karma Yoga. Karma Yoga é yoga da ação. Aí ele está dizendo que pela ação você não chega na perfeição. E ele vai chegar a essa conclusão mesmo, que a ação é um caminho, mas ela precisa ser completada pela devoção e pela sabedoria. Um pouco nós vamos ver isso aqui, tá? Então, mesmo que você atue durante a eternidade todinha, você não atue bem, você não consegue sair desse mundo, podemos agir sem cessar, não existirá inevitável associação de bem e mal. Por mais que você queira, por mais que tenha sido a vida de um Buda, por mais que tenha a vida de um Cristo. Então esse lado de agir, ter o lado bom e o lado ruim, é inerente à vida nesse mundo da dualidade. Então a perfeição total no mundo da dualidade não existe. A perfeição total só vai ser alcançada realmente no mundo que transcende a matéria. Tá? Então é isso aqui, entender isso realmente e perceber e procurar viver de uma forma que a gente produza o mínimo de mal necessário. Então qual que é o fim da ação? A maior parte das pessoas acredita que vai chegar uma época que o mundo vai ser perfeito. Um mundo que não vai ter mais enfermidade, que não vai ter desgraça, que não vai ter maldade. As religiões pregam isso aí, que vai ter uma determinada fase que o mundo vai ser desse jeito, ele vai ser perfeito. Tá? Mas essa ideia, o Vivekananda vem e fala, é uma ideia para animar e entusiasmar ignorantes. Tá? Se pensarmos um momento, a gente vai ver que isso não tem como ser desse jeito. Não tem como ser desse jeito. Tá? Então, o bem e o mal, ele fala, são o verso e o reverso de uma mesma medalha. Então, como é que pode existir o bem sem o mal ou o mal sem o bem? Então, o conceito de mal ou bem depende da interpretação de cada um de nós. Tá? O que a gente entende por perfeição? Então, vem falar que a vida perfeita entra numa contradição. Ela pode ser perfeita de acordo com um ponto de vista. Mas no mundo da dualidade existem milhares, milhões, bilhões de pontos de vista diferentes. Tá?
Então o cara que gosta por exemplo, de comer carne, um exemplo, tá tudo bem para ele, tá? Ele não pensa nisso, mas do ponto de vista do boi, isso é legal? Não é. O boi não tem ponto de vista. Deus fez todos os animais para servir ao homem, para a gente comer a eles. A Neide estava falando isso aqui, que ela estava com um evangélico, um pastor evangélico, e ele estranhou, que ela falou que ela não comia carne, mas como você não come carne? Deus deixou os animais aqui para servir ao homem, para a gente comer os animais. Eu falei, se fosse eu, deixa o cara desse falar isso para mim. Eu falei, olha, esse Deus teu para mim não serve. Um Deus que cria um ser para sofrer, morrer, ser esfolado contra a vontade dele e dizer que Deus fez isso, esse Deus para mim não serve. Tá? Então isso aqui, então tem que entender isso aqui, vão entender que existe sempre 2 ou 3 ou mais pontos de vista diferentes. Tá? Então os demais seres têm ponto de vista diferente. Mas não é um ser humano. O ser humano está num degrau evolutivo mais alto. Está mesmo? Será que está mesmo? A gente vê tantos animais que parecem mais evoluídos do que o ser humano. Né? E será que a consciência que nos gera, ela sempre gera no estágio humano mesmo? A teosofia diz que sim, mas o budismo diz que não, que a consciência ela pode assumir formas animais outra vez. Então, o dia que você assumir a forma de um boi e você for levado para um matador, aí você não vai gostar. Mas enquanto você não é o boi, não, pode matar, não tem problema nenhum. Então, vamos compreender, analisar isso aqui. Não, gente, não estão querendo impor nada a ninguém. Tá? Nada, não podemos impor absolutamente nada. O que a gente pode tentar fazer é que as pessoas reflitam e tentem viver de uma forma onde cause realmente o menor danos possível. Dano zero não existe. Tá? Então falar em perfeição nesse mundo não vai acontecer, de acordo com o Vivekananda. Então ele vem e fala que é vida. A vida é uma luta contínua entre nós e o mundo exterior. Então luta, karma, atividade, então tudo isso é karma yoga. Então a vida é essa luta contínua entre nós e o mundo exterior. Estamos constantemente em uma luta com o mundo exterior. Estamos lutando com a natureza externa. Se nós somos vencidos, nós morremos. Por exemplo, a gente luta pelo alimento e pelo ar. Se você perder o alimento durante um certo tempo, ou o ar durante um certo tempo, você morre. Então nós estamos constantemente lutando. E eu preciso de ar. Se eu não tiver ar, eu vou morrer. Então isso é uma luta. Estamos constantemente em luta. Então a definição de vida por ele é isso aqui. É uma luta contínua entre nós e o mundo exterior. Então eu, para existir, eu preciso respirar, eu preciso alimentar, eu preciso de remédio, eu preciso de uma série de coisas. Então nós estamos constantemente em luta contra o mundo exterior. Então isso é vida. Tá? Então, eu falo, a vida, veja, reflitam sobre isso, gente. A vida não é amável. A vida, ela não desliza suavemente. Tá? Ela é um esforço contínuo. Então, para você manter a tua vida, tu tem que ter um esforço contínuo. É que a gente não percebe o esforço que nós estamos fazendo continuamente. Quando você alimenta, depois disso, o teu organismo continua fazendo a digestão daquele negócio, continua trabalhando. Então você está constantemente em atividade, embora a nossa mente ordinária não perceba essa nossa atuação. Então ela não é amável, está sempre em luta. O nosso corpo está sempre precisando de alguma coisa e tu está sempre correndo atrás de alguma coisa para que ele possa continuar existindo, para que ele possa ter alegria, que ele possa ter prazer, que ele possa ter tudo. Então a vida não é amável. Então essa luta complexa entre o interior e o exterior, isso é o que nós chamamos de vida. Porque nós não entendemos qual o significado real da vida.
na nossa compreensão ordinária, então essa luta entre o interior e o exterior é o que nós chamamos de vida. Tá? E, evidentemente, quando cessar essa luta, acabou a vida. Então, se você não luta mais, não respira mais, não alimenta mais, você morreu, acabou a vida. Então, vamos avaliar realmente este nosso conceito de vida para a gente enxergar se realmente esse mundo aqui ele é tão bom quanto a gente imagina que a gente é. É que a gente está tão acostumado com ele, tão acostumado, que a gente não observa o que nós estamos fazendo. Mas nós estamos constantemente trabalhando e lutando contra o mundo exterior. A todo instante nós estamos fazendo isso. E a gente não para pensar, não avalia, não reflete sobre isso. Se você parar de lutar, simplesmente você perde a vida de acordo com esse conceito aí. Então a luta é uma luta inglória, por isso que ele está falando que a vida não é amável, a vida não é uma coisa que vai com facilidade. De vez em quando a gente tem uns tropeços e complica realmente esse andamento aí. Então o que se entende por felicidade ideal, a felicidade ideal vai existir quando você não tiver mais luta. Mas se você não tiver luta, então acabou a vida. Vê que é incoerente essas coisas, mas a vida terminou quando acaba a luta. Então a gente quer continuar lutando, porque a gente quer preservar a vida. Nós não compreendemos o que é vida além desse significado fora do nosso dia a dia. Então a luta só se acaba quando a vida termina. Então temos visto que ajudando o mundo, ajudamos a nós mesmos. Nós falamos aqui semana passada, tá? Que ajudando o mundo, estamos ajudando a nós mesmos. E como aqui ele vai dar alguns outros exemplos agora, mas o fundamento que nós usamos na semana passada é que, apesar de nós sermos corpos separados em consciência, nós somos um só. Então uma mão ajuda a outra mão e ela ajudando a outra está ajudando a si própria. Uma mão quando lava a outra, ela está evitando bactérias nela, ela ajuda a si própria também. Então essa é uma compreensão pela lei da unicidade. Então quando nós ajudamos o outro, como nós em consciência somos um só, então estamos ajudando a nós mesmos. Mas vamos ver um outro aspecto também. Tá? Então veja aqui, ó, o efeito principal, quando nós agimos em benefício do outro, é purificar nós mesmos. É uma oportunidade de ajudar a nós mesmos. Por quê? Porque enquanto você está ajudando alguém, você está esforçando em fazer o bem aos outros, o que acontece? Você esquece de si próprio. Se você está constantemente ajudando, trabalhando, você esquece de si próprio. Quando você esquece de si próprio, essa é a vida real. Você está no agora. Então essa é a vida real. Então quando você tem a oportunidade de ajudar alguém, de forma que você fica totalmente envolto naquela ação, no fundo, isso é uma bênção para você, porque você esquece do ego. E o ego é o problema número 1 que nós temos. Então veja bem, quando a gente faz isso aqui, você se esforça em fazer o bem, consegue esquecer si próprio. Esse esquecimento é a lição que falta, que a gente não aprendeu ainda. É esquecer de si próprio. O Osmir está fazendo, o Osmir está agindo, o Osmir está fazendo aquilo. Quando você faz e totalmente integrado numa determinada ação, então o Osmir não existe, o único ser que existe é a consciência completa. Então essa é a liberação. Essa é a liberação. Tá? Então veja só, então realmente quando ele está falando aqui, a ação aqui, ó, o objetivo da ação é isso aqui, você tem uma oportunidade de esquecer de si próprio. A ação pode entender de diversas formas possíveis. A ação pode ser ação física. Uma outra ação, você pode estar totalmente lendo um livro, está tão ligado naquele livro que o mundo acabou. Não existe, então você está ligado na consciência. Então essas atividades, quando você esquece de si próprio, esqueço de que eu, que eu sou pai, que eu sou marido, que eu sou esposo, esqueço tudo, estou realmente integrado naquilo que eu estou fazendo, é a perfeição. Não tem outra forma.
Não existe outra forma de achar essa perfeição. Então o homem pensa que pode achar a felicidade no mundo exterior. Depois de muitos anos de luta, depois de muita luta, é que nós vamos perceber que a única felicidade que existe é matar esse egoísmo. Que quando não existe o ego, então existe a felicidade. Enquanto existir o ego, existe luta. Enquanto ele existir. Então, isso aqui também, se a gente pegar todos os mestres que ensinam os diversos tipos de yoga aí, eles botam claramente, a morte do ego é a felicidade. Enquanto o ego persistir, nós estamos na luta e não vamos encontrar, tá? Então ele está falando, matar o egoísmo é a única coisa que pode nos fazer felizes. Porque você deixa de existir como entidade separada e passa a agir como Deus. E agindo como Deus, vivendo no agora, experimentando o agora, agindo... Primeiro que aquela ação não te gera karma. Segundo, porque você está tão integrado naquilo que você faz que tudo é divino. E quando você está integrado naquilo que você faz, quando você está totalmente integrado, você recebe um quinhão da consciência divina, que é exatamente aquilo que você precisa para lidar com aquilo que você está fazendo. Não precisa acumular, não precisa trazer. Acabou de fazer aquela ação, não precisa mais desse conhecimento, deixa ele embora. Começa uma outra atividade, você vai receber um outro quinhão para fazer. Então tudo está lá, quando a gente aprende definitivamente a viver no agora, experimentar o agora e viver realmente em paz, sem o ego. Quando o ego está participando, ele recebe alguma coisa, seja do que for, que a primeira coisa que ele faz, acumular, é meu. Aí você quer decorar o que você está estudando, você quer receber fruto do que você está fazendo, você quer tudo. Então quem quer tudo isso é o ego, que o espírito não quer nada. Ele não quer nada porque ele tem tudo, absolutamente tudo. Não precisa ter nada. E nós não, nós temos que acumular. Para que eu possa viver num mundo, eu tenho que acumular conhecimento, eu tenho que acumular dinheiro, eu tenho que acumular uma série de coisas. Quem é esse acumulador? É o ego. E o ego é aquela coisa que eu falo aqui, que a gente não acredita muito em Deus, que a gente quer sempre acumular, aprender mais e mais. É meio utópico a gente falar esse tipo de coisa aqui, tá, gente? É utópico até que a gente dê o primeiro passo. Depois que você der o primeiro passo, você vai começar a ter alguns vislumbres do mundo interior que mostra que isso não é absolutamente utópico. É uma realidade pela qual qualquer um de nós pode optar, desde que a gente tenha uma palavrinha bem pequenininha, aquela palavrinha chamada fé. Acreditar realmente naquilo que estão fazendo e deixa que Deus resolve. Entrega tudo para Deus. Entrega tudo para Deus. Seja Deus imanente, Deus transcendente, tanto faz, entrega. Tá? E vai. Agora, nós vivemos com a mente. A mente é safada. A mente não é Deus. Ou é parte de Deus, não podemos dizer que ela não é Deus, tudo é Deus, não é? Mas é uma parte de Deus que ela é separada. Cada um assume um pedaço e age separadamente como se eu fosse o responsável. Eu só consigo viver aqui nesse mundo graças a mim mesmo, que estou acumulando aquilo que eu preciso para viver. Conversa, gente. Conversa. Quem é que gera o ar para me respirar? Sou eu mesmo. Quem é que traz o sol brilhando para produzir a clorofila, para produzir a fotossíntese? Sou eu que faço? Não, eu que tenho que fazer, eu que tenho que acumular, eu que tenho que cuidar de tudo. Esse é o contrário, é o karma de yoga, é o eu. Então, se é assim, então te vira. Tá? Ele vem e fala que cada ato de caridade, cada simpatia, cada boa ação que a gente vai fazendo, vai reduzindo a vaidade. E quando vai reduzindo a nossa vaidade, essa palavra, a gente vai considerar que nós somos insignificantes. Nós vamos entender como nós somos, aquela palavrinha que eu sempre estou falando aqui, titica de galinha. Quando nós reduzimos a nossa vaidade, nós vamos entendendo isso. E quando você começa a compreender isso, você começa a entender que tudo é bom.
Tudo é bom. Então aqui o Vivekananda vem e fala aqui o caminho da jnana, da sabedoria, o caminho da devoção e o caminho do trabalho, todos eles convergem para o mesmo ponto. O normal é começar pelo Karma Yoga. Depois a gente vai ajudando outros aspectos e vamos realmente entendendo o que nós somos na realidade. A partir do instante que a gente entende de uma forma muito forte que nós somos a testemunha do que está acontecendo, tudo o que acontece no mundo perde totalmente o significado. Ou não é que perde o significado, não tem muita importância mais. Não tem mais muita importância. Deixa acontecer. Então, o que o Vivekananda está mostrando é isso, que a felicidade, a verdadeira felicidade, nós vamos encontrar ela, não é fora, não é no teu marido, nem na tua esposa, nem no teu filho, nem no teu pai, nem na tua mãe. Você só vai encontrar a felicidade dentro de você mesmo. É Deus que está dentro de você. É Ele que está lá. Vamos achar esse Deus dentro de nós e pronto. Acabou. É aí que vamos achar a perfeição. Então ele vem falar que o ideal mais elevado é esquecer o eu. Esquece o eu. Tá? Não pensar mais do que no tu. Ajudar o próximo, ajudar o próximo. Seja consciente ou inconsciente, Karma Yoga leva a isso aí. Quando a gente vai entendendo a prática do Karma Yoga, gradativamente nós vamos compreendendo isso aqui. Ajude o próximo, ajude o próximo. Você ajudando o próximo, você está se ocupando e ajudando a si próprio. Quando você, falamos aqui semana passada, o Vivekananda falou, quando você tem alguém que você possa ajudar, agradeça à pessoa que está te permitindo ser ajudado. É um ato divino você ter a oportunidade de ajudar alguém, porque ajudando alguém você está ajudando a si próprio. Tá? Essa é a base da moral, a perfeita moral, pensar mais no outro do que em si próprio. Tá? É meio utópico, eu concordo com vocês. Pensar demais no outro e esquecer mim próprio é pedir muito para nosso atual estágio de desenvolvimento. É ou não é? Tá? Mas é válido refletir sobre essas coisas. Você quer falar? Está pedindo para atualizar a câmera. Quarta vez. Não está aparecendo? Fecha isso aí. E continua aí. Está transmitindo, não está? Perdão. Aqui, ó. Tá travado. Travou a imagem, tá vendo? Pausada. Não sei se eu mando atualizar aqui ou se a gente para a transmissão e começa de novo. Desliga o... Pode desligar o... Peraí, vamos ver se... Pode desligar aqui, ó, no X. Parar a transmissão. Isso. Pode. Pessoal, vamos continuar? Perdão pela interrupção aí, mas problemas técnicos acontecem. O problema é que quando acontece, o problema é o Renato, não sou eu não, tá? Tudo o culpado é o Renato. Tá? Mas um dia a gente melhora isso aqui ainda. Normalmente é aquela pecinha que fica em frente do computador, que é o problema. É, vamos lá. Tá? Então aí o Vivekananda continuando, ele fala que a gente vai encontrar muitos tipos de homens e mulheres no mundo, tá? Ele fala que tem homens divinos, que tem uma abnegação completa, e eles fazem o bem aos outros, mesmo à custa do sacrifício das próprias vidas. São raros esses seres, são muito poucos aqueles que esse aspecto de abnegação, de desapego é tão grande neles que eles fazem o bem de uma forma mesmo à custa do sacrifício da própria vida. Tem uma passagem da vida do Buda que diz que ele encontrou
tigresa lá, que estava com filhotinhos, com tanta fome, que ele foi lá e, numa das vidas dele, ele deu o corpo dele para a tigresa dele, porque os filhotinhos de tigre estavam passando. É verdade, não é verdade, é um exemplo para essa história de abnegação completa. São muito poucos os seres que realmente chegam numa fase dessa, tá? Aí fala que existem homens bons. Então não são esses seres especiais, só que existem homens bons. Fazem bem aos outros, mas desde que não se prejudiquem a si próprios, tá? Mas fazem o bem. E fala que tem uma outra classe que fazem o bem de si mesmo, prejudicando os demais. Para o bem de si próprio, prejudica os demais. Então a grande maioria está aqui, ó, fazer o bem aos outros, desde que não me prejudique, e aqueles que fazem o bem para si próprio, prejudicando inclusive os demais, tá? Então ele falou que um poeta falou que existe uma quarta classe de pessoas que fazem o mal pelo prazer. Então, pessoas de níveis diferentes de aprendizado que vai acontecendo ao longo, que a gente vai vendo. Então ele fala que para tudo isso aqui existem duas palavras em sânscrito para mostrar isso aí. É pravitri e nivitri. Pravitri é atrair, para si. Pravitri é a nossa vida no mundo exterior. Nivriti é a nossa vida voltada ao interior. Então, pravitri é atrair, nivitri repelir. Então, atrair é o eu e o meu. Inclui coisas que enriquecem o eu com posição, dinheiro, forma. Então, essa é uma forma de agir, a forma pravitri, é a forma que a grande maioria das pessoas agem, tá? O pravitri é a tendência do ser humano, tomar tudo de todas as partes, amontoar ao redor de um centro, sendo esse próprio eu. Então essa é a forma de ação normal, não é o nivitri. Quando essa tendência do pravitri de ir para o mundo exterior começa a recolher, se converte em nivriti, então começa a moralidade, começa então a religião. Então nós começamos a voltar para dentro. Saímos um pouco só do mundo exterior e começa a ver o mundo interior. Então, pravitri e nivitri, tudo é resultante da ação. Então, pravitri, considerando o lado espiritual, é má e a segunda é boa. Mas, obviamente, considerando o lado da personalidade, também você lutar pelo mundo para acumular, pelo ponto de vista egocêntrico, é positivo também, tá? Então, a perfeição absoluta desse nivitri é estar sempre disposto a sacrificar a mente e o corpo pelos semelhantes. Como ele mesmo falou lá no começo, são pouquíssimos os seres que realmente chegaram nisso aí. É o mais elevado resultado das boas ações. A gente vê alguns exemplos, Madre Teresa de Calcutá, Buda, Cristo, realmente estavam muito mais interessados em ajudar o mundo do que ajudar a si próprios, tá? Então, mesmo que o homem não tenha estudado filosofia, não creia em Deus, então o simples poder das boas ações levam também a um estado que seja disposto a dar a vida pelos semelhantes. Não pode dar. Então, o Karma Yoga encontra-se num ponto, no mesmo ponto do homem religioso do filósofo. Então, através da ação, quem entra na abnegação, ajudar o próximo, é um caminho tão bom quanto o caminho do filósofo, como o caminho da religião, o caminho da sabedoria, quando a gente começa a entender efetivamente o que é o mundo, como a gente atua no mundo. Então a gente já viu que o filósofo, o religioso, o homem de ação, está tudo no mesmo ponto, e o ponto é a abnegação. A abnegação, realmente agir pelo coletivo. E nós fazemos isso. É que o nosso coletivo, às vezes, ele é muito restrito. O nosso coletivo é a nossa família. Então, eu e meus filhos e minha mulher estando bem, então, ali está legal. Então, já é um pequeno coletivo. E com o tempo, a gente vai aprendendo a ampliar esse coletivo e vai ver que realmente entender, quando nós percebermos que nós somos um espírito encarnado, que nós não somos a personalidade é um mero instrumento. Então, o fato de acumular as coisas para o corpo, vai perder. A gente já falou isso aqui diversas vezes. Por mais que você queira acumular, a única coisa que você leva com a morte, gente, é os valores reais que você aprendeu no mundo. De resto, você não leva nada. Leva absolutamente nada.
Então, quando a gente começa a ter essa compreensão de que nós vamos sobreviver à morte, que nós viemos, antes da morte nós existíamos também, quando a gente tem essa percepção, então a gente vai ver que o nosso jeito de enxergar o mundo ele tem que ser ampliado. Não pode estar limitado simplesmente nesse mundinho que a gente vive, nessas conquistas efêmeras que nós fazemos. Então a gente vai perceber e vai ver isso aqui, vai se dedicar mais ao caminho do Nivriti, é o caminho de voltar para dentro, de perceber que nós somos espírito, que nós somos paz, que só vão encontrar a paz realmente dentro de nós, tá? E não conquistando o mundo. Por mais que a gente tenha a oportunidade de conquistar o mundo, essas conquistas elas são efêmeras e vão se perder, tá? Então o devoto que mantém o pensamento em Deus chega no mesmo ponto que é a abnegação. E a abnegação o que é? Faça-se a tua vontade. Faça a vontade de Deus e não a minha vontade. Tá? Que a minha vontade, no fundo, é a própria vontade divina. Sem reservar nada para si próprio, para definir o que é a abnegação. Então a abnegação é entrega para Deus. Faça a vontade de Deus e não a minha vontade. Então quando nós somos desse jeito, entregamos a nossa vida para Deus, vivemos em função de Deus, de fazer o que Deus quer, então esse é o significado da palavra abnegação. Tá? Deu problema de novo? Deixa sem, não tem problema não. Não, pode deixar, não vai transmitir. Deixa, não vou perder muito tempo. Depois eu dou um jeito. Tá? Por mundo é egoísmo. Então esse mundo, ele é egoísta, cada um tem o teu lado, cada um para si. Então essa é a realidade. Então alguém pode viver num trono, num palácio de ouro e ser altruísta. Tem alguns exemplos disso, vive num trono e é altruísta e estará próximo a Deus. Ao passo que outro pode viver numa cabana, vestir farrapos e ser egoísta. Assim sendo, ele vai sair submerso no mundo. Simplesmente submerso no mundo. Então não é o fato de você ser um cara muito rico ou um cara muito pobre. A diferença é a tua atitude. É como você age perante o mundo. Tá? Então você vai estar próximo a Deus ou vai estar submerso no mundo. Então quem está submerso no mundo? Eu vou dizer a verdade, todos nós estamos submersos no mundo. Essa é a realidade. E em estando submerso no mundo, é que nós estamos sempre atrás dessa luta em glória, essa luta contínua. E chega uma hora que a gente vai cansar e ver que acumular, lutar por tudo isso que nós lutamos, não tem muito significado mais. Então, principalmente na nossa segunda metade da vida, quando Jung fala que na segunda metade da vida é a hora do Nivriti, é a hora de voltar para dentro, quando nós compreendermos o que existe dentro de nós, essa compreensão é que vai levar à felicidade, e não essa luta que a gente faz pelo mundo. Essa luta, ela gera momentos felizes, claro. Tu luta e consegue um objetivo qualquer, uma casa, um carro, seja o que for, te traz alguma felicidade. Mas é muito curta, tá? E sem lembrar, nunca esquecendo, lembrando sempre de que por mais sucesso que nós tenhamos na vida, a morte está esperando nós lá na frente. Isso ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Então não podemos fazer o bem e ao mesmo tempo praticar o mal, a gente fala. Nem fazer o mal sem ao mesmo tempo fazer algum bem. Então como é que nós vamos agir se nós não podemos fazer o bem e ao mesmo tempo que você faz o bem gera um mal? Ou você gera o mal, ao mesmo tempo você gera um bem. Então como agir numa situação dessa? Tá? Então ele fala que tem seitas, tem algumas seitas que vêm e falam que a melhor coisa é se suicidar. Se mata então, pô, não tem jeito, pô, tudo que eu faço tem um lado ruim e negativo, então não tem solução. Então é melhor se matar. Tá? Então ele fala que tem seitas disso aí. Então ele fala que se um homem vive, ele tem que matar animais, tem que matar plantas, fazer algo ou alguém. Então você está girando karma, quer queira, quer não, então você está preso no mundo. Então existem essas seitas, o jainismo é uma delas. Tá? É uma filosofia linda o jainismo, mas ele prega isso aí mesmo, que às vezes é melhor se matar. Tá? Então eles aprenderam essa doutrina como o ideal mais elevado que existe. Tá? E parece lógico esse ensinamento, mas a verdadeira solução, ele fala, não é essa a solução de se matar. A verdadeira solução, ele fala, se encontra no Bhagavad Gita.
E o Bhagavad Gita vem e ensina, é não se ligar, não se apegar, mesmo cumprindo o dever da vida. Então cumpra o dever, faça o que você tem que fazer, mas não se ligue no resultado. É assim, tem que lutar, luta. Deixa o resultado para lá, o resultado compete a Deus. Faça. Isso que o Bhagavad Gita ensina. Trabalhar nesse sentido, não fuja do mundo, não queira se matar, não queira se enclausurar. Enfrente o mundo, faça o que você tem que fazer. Se tiver que matar, mate. E nós estamos matando direto. Eu estou falando, matando vidas microscópicas, mas estamos. Tá? Mas haja e não se ligue no resultado, não se apegue no mundo, não se apegue nas coisas. É o apego que realmente nos mantém preso. A gente não compreende às vezes esse tipo de coisa, porque viver é uma coisa tão boa, é tão bom esse mundo aqui, a gente está tão acostumado com ele que parece que viver é uma coisa boa demais. Mas tudo tem dois pontos de vista, tem um ponto de vista do inferior e tem um ponto de vista do superior. Então, pare um pouquinho só e pense no ponto de vista do superior. O que é o superior? É o espírito que está dentro de nós. Tá? E esse espírito que está dentro de nós, enquanto ele está preso no mundo, ele está preso. E no mundo dele lá, quando ele se liberta da matéria, lá é a felicidade total, lá é a paz total. Então volte para casa. Então, quando a gente pensa um pouquinho no espírito, a gente vai ver que o nosso apego é que está aprisionando o espírito na matéria. Por isso que eles falam que o homem tem a forma da cruz, né? O Cristo que está no meio, está crucificado no meio da cruz. E o único ser que pode libertar esse espírito preso na matéria somos nós. Através desses exercícios de desapego, de abnegação, é que realmente o espírito vai se libertar. Aí o espírito se liberta e eu me ferro? A gente pode pensar desse jeito. Ele vai se libertar e eu vou me ferrar, não tem mais nada? Não posso ter meus apegos, meus gostinhos? Quando a gente entender perfeitamente que a única coisa que existe é o espírito e o resto é tudo ilusão, a gente vai entender o ponto de vista do superior. Enquanto a gente não entender que nós somos um espírito, nós vamos continuar assim com os nossos apegos e nos enredando na matéria. O Buda fala claramente, através do caminho óctuplo das 4 nobres verdades, onde nós temos que soltar do mundo, porque a felicidade é do nirvana para cima. Lá é paz. Lá não existe essa dualidade, essa briga, essa luta constante que existe nesse mundo da gente manter a nossa vida. É uma luta constante para manter a vida. Agora, a nossa vida real, que é essa vida do espírito, não tem luta nenhuma. Tudo é paz, tudo é alegria, tudo é ananda, tudo é bem-aventurança. Em sendo bem-aventurança, então, por que a gente insiste realmente em ficar aqui? Primeira coisa, é a ignorância. Enquanto a gente não vencer a ignorância, a gente não vai entender esse verdadeiro caminho. Agora, para entender esse verdadeiro caminho, então é necessário a gente fazer a prática do caminho interior, a prática de voltar para dentro, a prática de enxergar que existe alguma coisa dentro da gente que é eterna, que não muda, que o mundo está em perpétua mudança. E dentro dessa perpétua mudança do mundo, existe o ciclo da vida e o ciclo da morte, o ciclo da morte, vida, nascimento, morte, vida, nascimento, morte, até perceber que você é a vida. Então, quando tu percebe que você é a vida, então ter um corpo, aí a gente vai ver que ter um corpo não é nada de legal, é muito pelo contrário, é estar exilado no mundo realmente. Então vamos sair do mundo gradativamente, perceber isso, pelo menos vamos fazer prática de sentar alguns momentos por dia e tentar ver essa realidade dentro da gente. Porque tem a Jnana Yoga fala uma coisa que é muito legal. Por mais que a gente aprenda todas essas coisas através dos livros, cursos e etc., tudo isso é teórico, tudo isso é Jnana Yoga, é de fora para dentro. Isso só vai ter um significado muito forte quando você tiver o vislumbre, a experiência direta de que você é um espírito. E você só vai ter a experiência direta de que você é um espírito quando você voltar para dentro e efetivamente diminuir ou
paralisar os pensamentos. Os pensamentos não permitem que a gente tenha essa percepção direta. E depois que você tem um vislumbre dessa percepção direta, que não é mais através de livro ou através de curso, que você tem a percepção direta, e essa é chamada de viginana e não ginana, é viginana, então aí você esbarrou, você esbarra no manto do Cristo que está dentro de você, e uma vez você esbarrou nesse manto, então você começa a perseguir isso com mais seriedade. E todos nós podemos fazer isso, não precisa de muita coisa não. Tá? Um simples vislumbre, você muda a tua vida, você passa a agir de uma forma mais para o interior do que para o exterior. É lento, mas você vai percebendo. Agora, se a gente não fizer nada, não experimentar, não recolher, não diminuir o número de pensamento, continuar preso no mundo, na luta, em glória que a gente vai de acumular, quando é que nós vamos perceber essa riqueza que existe dentro de nós? Não vamos perceber. Simplesmente não vamos. Então é hora de realmente encarar isso e ver, será que isso é verdade? Então experimentem, gente, isso não dói fazer isso aqui, exercício de você calar a tua mente, de interiorizar, de sentir. Experimentem, eu afirmo para vocês, não que a gente vai ter um monte de coisa, de repente eu vou ser um cara que vai entender tudo que existe lá no mundo espiritual, não. São simples flashes que você recebe disso, mas esses flashes vão corroborando com aquilo que você aprendeu através dos livros exteriores, e quando essa corroboração vem de dentro, então essa é a experiência direta, então a gente tem que procurar. Então isso aqui, então a gente tem que cumprir, não se ligar, não se apegar, cumprindo no dever da vida, juntando isso com a Jnana Yoga, juntando com a devoção, então vamos perceber que nós somos o Espírito. Então quando tu entender que tu é o Espírito, tu vai continuar cuidando da tua personalidadezinha, mas tu vai viver como espírito efetivamente. Então, é hora da gente, depois de um certo tempo, de estudar bastante, de continuar, né? Deixar de assistir um jogo aí agora e vir aqui. Então, é hora de ter aula prática, sair da teoria e entrar na aula prática, tá? Então, vai compreender que vocês estão separados do mundo, embora vivam nele. Ou seja, você vai compreender que você é o ator do mundo, mas você não é do mundo, tá? Qualquer coisa que você fizer, não faça por amor a si próprio, faça pelo que tem que fazer, e não pelo amor a si próprio. Pelo amor a si próprio é o cordão do karma que você se prende. Efeito de ação que realizar em seu proveito vai cair sobre você, sempre vai cair sobre você. Então veja só, tudo, mesmo as coisas boas, as coisas boas vão cair sobre você, tá? Mas compreenda que esse que você entende por bom, para Deus não existe bom ou ruim, para o Espírito não existe bom ou ruim, existe ação. Qualquer ação que você fizer, tu tem que colher o resultado da ação. Colher o resultado da ação, tu está preso no mundo. E o objetivo do Espírito, por que ele entrou no mundo, eu não sei. Mas o objetivo agora dele é sair do mundo. É estar no mundo, fazer o trabalho que Deus quer fazer, mas não se prender a ele. Se der certo, vai embora e não volta mais para cá. Tá? Então, se a ação for boa, bom resultado, mau resultado. Mas qualquer que seja o ato praticado, se é em teu benefício, tá? Seja qual for, quando você fizer isso, que não seja praticado no seu próprio benefício, então não tem efeito. Karma Yoga, você trabalha no mundo, não quer o fruto, não pega, simplesmente não pega. Agora, se você quer fruto, tem apego, você quer o resultado, então colha. Tá? Mesmo que você mate todo o universo, ele é exagerado, mate todo o universo, mate a si próprio, você não é nem um matador, nem um morto. Tá? Quando você sabe que não age por si próprio de nenhuma maneira, é o ensinamento do Krishna para o Arjuna na guerra de Kurukshetra. Então ele estava agindo em nome de Krishna, agindo em nome de Deus. Mataram naquela guerra lá, de acordo com os ensinamentos, mais de 4 milhões de pessoas.
E aqueles que não se ligaram nessa luta, não tem realmente, não age por si próprio de nenhuma forma, ele não acumula. Falar que são 5 irmãos curuas. Curuas era da outra turma, os pandus. Dos 5 irmãos, o único que não acumulou karma foi o Arjuna, que ele foi instruído diretamente pelo Krishna. Então ele atuava no mundo, não era do mundo, compreendeu o teatrinho que é o do mundo e fez o trabalho dele que tinha que fazer. Então vamos fazer isso aqui, gente. E parece brincadeira, mas se a gente age no mundo sem seriedade, sem muito egocentrismo, quando as coisas não dão certo, elas não machucam muito a gente. Agora, quando a gente bota muito personalismo nas nossas ações, e quando as coisas não dão certo, dói, a gente apanha demais. Então haja, simplesmente haja, tá? E esqueça, deixa rodar, deixa lá. Ah, mas se eu não quiser fruto, então o que adianta eu agir? O fruto vai vir do mesmo jeito, porque Deus está dentro de você como está dentro de todos nós. Então, se um ajuda o outro, você está sendo ajudado. Então, o conjunto vai em frente. Esse é o importante da atividade do Karma Yoga. Tá? Ensina o Karma Yoga. Então, não abandones o mundo. Porque tem muitos espiritualistas que querem abandonar o mundo. Ele fala, não abandones o mundo. Viva nele. Assimile as influências de uma forma que puder. Se for em proveito do teu gozo próprio, não atue de maneira alguma. Então viva. Então na Karma Yoga. Então gozar não é a meta. Quando eu brinco aqui de vez em quando que a gente não veio aqui para fazer turismo, então fazer turismo nesse mundo não é a meta. Não é a meta. Mata o pequeno eu. Considera todo mundo como se fosse você mesmo. Esse é o objetivo. Então nós temos que matar o nosso ego. Matar o ego é botar ele sob controle, realmente. Sob controle, agir sem expectativas. Tá? A gente acredita que os animais foram criados para a satisfação do nosso estômago e que o universo existe para o gozo do homem. A gente acha isso aí, tá? Do mesmo modo que um tigre poderia pensar. Aí o tigre, quando pensa desse jeito e mata alguém para comer, não, ele é selvagem. Agora nós podemos fazer isso. Né? Então isso aqui, quem tem que ver isso aqui, o mundo, os animais não foram feitos para o nosso gozo. Foram, tudo está aí, tudo tem teu direito de vida, tudo é compreensão. Falando o tigre, pode pensar que o homem foi criado para mim, como ele tem o mesmo direito que nós. Mas como nós estamos por cima da cadeia alimentar, achamos que nós somos os herdeiros de Deus e todos os restantes não são herdeiros de Deus. É aquela história que eu falei da Neide aqui hoje, que a gente, quando eu li isso aqui hoje, eu lembrei dessa historinha aí, de que Deus criou todos os animais para que a gente pudesse alimentar. Esse Deus é perverso, tá? Então, se o mundo foi criado para nós, nós também fomos criados para o mundo, que nós somos o mundo. Tá? Que o mundo haja sido criado para o nosso prazer, é ideia perversa. E essa ideia escraviza, porque eu quero tudo para mim, o mundo foi criado para mim, eu quero gozar, quero aproveitar. Estou aqui para aproveitar do mundo. Essa é uma compreensão errada, e essa compreensão errada, obviamente, traz muitas consequências, porque quando nós agimos, gera karma e tu colhe o resultado das tuas ações. Agir com retidão, abandonar o apego. Abandonar o apego. Depois, não interferir nos acontecimentos do mundo. Tá? Como a gente quer interferir nos acontecimentos do mundo, mas a gente não deve interferir. Manter-nos em posição de testemunha. Testemunha do que está acontecendo. E continuar trabalhando. Simplesmente continuar trabalhando. Deu certo, deu, não deu, continua, deixa. Simplesmente você é uma testemunha. Quando você entende que você é uma testemunha, que você não é o mundo, então você é um espírito. A função do espírito em nós é para que Deus seja onisciente, onipresente. Onisciente, ele é feito, ele consegue isso através de nós. Então ele está dentro de nós. Então nós somos testemunha. É assim que Deus enxerga o mundo criado, através de cada um de nós. Então nós somos parte de Deus.
em sendo parte de Deus, nós não somos do mundo, nós somos observadores e testemunhas do mundo. Tá? Agora, mesmo sendo testemunha, compete algum trabalho a cada um de nós. Então faça o teu trabalho, não se apegue a ele e deixe o mundo rodar. Ele fala aqui, ó, esse exemplo aqui é dolorido, tá, gente, que o Vivekananda dá. Ele fala para a gente considerar os nossos filhos como a babá faz com os nossos filhos. Como é que nós consideramos os filhos? É nosso. Como é que a babá trata os nossos filhos? Ela trata muito bem, mas venceu o horário dela, ela vai embora. Não é assim? Nós não, eles são nossos. Então ela fala que a babá se encarrega dos filhos, acaricia, brinca, sai de casa sem que se recorde dela. Ela tem os filhos dela, tem a vida dela. Então ele está dando aqui, vamos considerar até os nossos filhos dessa forma. Tá? Então assim deve ser com tudo que considere como teu. Nada é teu. Simplesmente é durante um certo tempo. Então você é a babá. E se crês em Deus, crê também que todas as coisas que acha que são suas, não são tuas. Então o teu filho, você tem que cuidar dela até um determinado instante, depois entrega. Então isso é desapego, você está entregando. Tá? Agora, nós não, qualquer coisa, não é só nossos filhos não. Nosso carro, nossas posses, nossos conhecimentos, nossos apegos, tudo aquilo é meu, não quero largar de jeito nenhum. Então, tudo que você não quer largar, o que é? Apego. Então, o apego, o que faz? Te prende no mundo. Simplesmente te prende no mundo. Então, vamos lá fazer como faz um determinado trabalho. Tu tem que fazer aquele determinado trabalho durante um certo tempo, acabou aquele trabalho e entrega. Entrega para quem? Entrega para Deus. Entrega para Deus. Entrega teu marido, teu filho, tua mãe, teu pai, entrega para Deus. Tá? Se Deus achar que você tem que continuar agindo, durante algum tempo, tu vai continuar e vai fazer o trabalho da mesma forma. Mas entregue, não apegue. O apego é o grande problema. Então ele fala aqui que é um erro. A gente está sempre repetindo isso aqui, gente. É um erro pensar que alguém depende de mim ou que eu possa fazer o bem a outra pessoa. Isso é um erro. Isso é apego. Alguém depende de mim, apego. Tá? Eu posso ajudar alguém, apego. E o apego vem a dor. Então alimente a convicção de que nada depende de nós, tudo depende de Deus. Tudo depende de Deus. Pode ser que Deus até nos use como instrumento para fazer outra coisa, é outro detalhe. Mas depende, em última instância, tudo de Deus, não de mim. Então isso é o desapego. O desapego verdadeiro é quando você executa tudo que você tem que executar e não tem responsabilidade. Coisa mais boa no mundo, você não tem responsabilidade, gente. Nada. Entrega tudo. Mas veja bem, você entrega tudo e ao mesmo tempo você continua agindo, porque você está se colocando como instrumento de Deus. Então, aquela entrega, a separada daquele determinado objeto, vai ter o tempo correto da separação. Não precisa ficar grudando, apegando, é meu, e não solta. Tá? Então, todo mundo é ajudado pela natureza. Todo mundo é ajudado. A natureza é o Deus imanente. É o Deus criado. Então, todo mundo é ajudado por ele. Ele fala que mesmo que faltasse milhões de nós, tudo ocorre da mesma forma. Quantas pessoas morrem por ano, gente? Milhões. E o mundo deixa de existir por causa desses milhões que morreram? Absolutamente, o mundo continua do mesmo jeito. Então, todo mundo é ajudado. Mesmo que milhões de nós deixem de existir, esse Deus vai fazer que o mundo continue existindo da mesma forma. O curso da natureza não é alterado por ninguém. Por ninguém. O curso da natureza é daquele jeito. Tá? Agora a gente se avalie. Eu posso fazer. Tá? Então é um grande privilégio para você, e o Vivekananda fala para mim também, que se nos permita ajudar os outros. Mas quando essa permissão é para nos educarmos a nós mesmos. Então, quando você tem a oportunidade de ajudar alguém, você está se educando. Então, essa é a compreensão do desapego que ele fala tanto, que ele ensina tanto. Então, essa lição tem que ser aprendida a todo instante, tem que ser aprendida.
E quando a gente aprendeu, você não vai mais ser infeliz. Não vai. Tudo é meu momentaneamente, é um empréstimo. Tudo que você tem é um empréstimo de Deus. Até o teu próprio corpo é um empréstimo de Deus. O teu próprio corpo não é teu. E a gente troca o nosso corpo quantas vezes na vida. Tá? Você está alimentando, está substituindo outra célula, você está sempre substituindo. Então você vê que realmente tudo não é teu. Tá? Então você pode ir a qualquer parte, não misturar na sociedade sem perigo. Então, então vou na Praça da Sé meia-noite. Vai acontecer algum mal? Vai. Vai acontecer um mal a quem? Ao corpo, mas o corpo não é teu. O teu ser real, aquela que é testemunha do que está acontecendo, nada disso faz mal nenhum a ele. Então o que acontece de mal ao corpo, nós estamos tão ligados com ele que a gente acha que ele não permite que aconteça nada de mal para ele. Mas acontecer alguma coisa de mal para o nosso corpo, para aquela consciência que é o observador, que é a testemunha, não acontece nada. Então esse é o desapego. Esse desapego leva a um ponto de você abandonar o mundo e vai ficar pelado, não vai fazer mais. Não vai. Não vai acontecer nada disso, vai continuar do mesmo jeito. Mas se tem uma roupa boa, tem. Não tem, não tem. Se dá para ir no cabeleireiro, vou. Não dá, não vou. Então vai assim, vai, entende? Percebe que realmente não é que a gente vai abandonar e não vai fazer mais nada. Você vai continuar fazendo, mas dentro daquele princípio de desapego. Tá? Quando a gente é apegado demais ao corpo, sofre. Aquele que é apegado ao corpo não aceita a velhice de jeito nenhum. Não aceita nada. Tá procurando plástica, está procurando isso, está procurando aquilo, porque não aceita. E por mais que você não aceite, você pode retardar durante algum tempo, mas não tem jeito. Tá? Então você não pode ser apegado ao corpo, você não pode ser apegado nem aos teus pensamentos, não pode ser apegado a nenhum querer. Não vou viver por causa disso, vai viver sim. Vai viver melhor do que você vivia antes. Porque quando tu perde, não dói. Simplesmente não dói. Quem tem essa sensação de desapego, não tem menor medo da morte, absolutamente. Porque morte é uma coisa que leva ao corpo, doença é uma coisa que leva ao corpo, mas eu não sou ele. Quando você não é ele, então está tudo em paz. Tá? Então pode ter muitos empregados, você pode ter reino para governar, baseando-se no princípio que o mundo não é para nós, nem que ele não necessita. Então ele está dizendo que você pode ser rico, tu pode ter um monte de coisas, não tem problema nenhum ter essas coisas, mas desde que você tenha esse princípio do desapego, tá? É meu, mas não é meu agora, daqui a pouco não é mais. Assim é, dentro da roda do mundo, está tudo em perpétua mudança. E querer que não mude esse tipo de coisa no andar do mundo, dá murro em ponta de faca. Então tire da mente a ideia que você tem que fazer alguma coisa pelo mundo. O mundo não precisa que você faça alguma coisa por ele. O mundo próprio faz, inclusive através de você. E você não percebe isso. Tá? Ele não precisa de auxílio. É uma tolice pensar que nascemos para ajudar o mundo. Quem acha que nasceu para ajudar o mundo é vaidade, é egoísmo, máscara de virtude. É dolorido isso aqui quando ele fala isso, né? O Vivekananda fala. Compreender que o mundo não depende de você nem de ninguém. Sua ação não produz mais reação dolorosa quando se compreende isso. Quando deres algo a um homem, não esperar nada desse homem, nem gratidão, a ingratidão dele não te afeta. Não te afeta mais. Você está desapegado, você fez. Agora, você ajuda alguém e não recebe aplauso, não recebe gratidão em troca, então aí a gente se sente marcado. Fala, Cícero. Não é um paradoxo isso, porque se a gente vê algumas coisas erradas acontecendo, algumas, no aspecto negativo, de maldade, algumas coisas nesse sentido, a gente deixa acontecer e não tem nenhuma intervenção? Não. Sim, a gente não se posiciona? Não, não é assim. É para fazer. É para fazer. Não, não é um paradoxo. Ele está falando para você agir
Você está percebendo alguma coisa errada de acordo com a tua compreensão está errado, é teu dever impedir que isso aconteça. Mas impeça que isso aconteça. Você é instrumento de Deus para impedir que aquilo aconteça. Então é uma oportunidade que você está recebendo de corrigir alguma coisa que tu compreendeu que é errado. Mas aí diz assim, não tem que ter o pensamento que isso vai modificar o mundo. Sim, quando você pensa que a tua ação vai beneficiar o mundo, então o resultado daquela tua ação, seja bom ou seja ruim, fica na tua cota pessoal, fica no teu karma. Ao passo que quando você faz essa atitude, isso está acontecendo, me parece errado, eu vou fazer, vou corrigir, corrige e esquece o que você fez. A ação que você fez, o resultado dela não vai cair sobre você. É só essa a diferença. Então você age, se você se liga na ação no sentido de que está esperando o resultado daquela tua ação, então foi o ego que agiu, não foi Deus que agiu, você não foi um instrumento, então o resultado da ação é karma para você. Ao passo que, se você fez aquele negócio e entregou, deu certo, deu, não deu, então não cai sobre você. Agora a pior coisa é não fazer nada, que é aquilo que você falou também. Está acontecendo, tem alguém, digamos aqui, maltratando um animal, e você não faz nada para ajudar, e a gente faz desse jeito, muitas vezes a gente percebe essas coisas e simplesmente não ajuda em nada, né? Eu posso dizer que eu também faço isso, tá? É errado. Se você percebe que é errado e tem a possibilidade de agir, o Karma Yoga manda, haja, não é para fugir da ação, mas aprenda a agir, haja e esqueça o resultado. Só isso. Deus faz as coisas tudo acontecer, mas Deus faz as coisas acontecer através de nós. Se nós não estamos disponíveis, eu, você, os animais, todos os seres que estão aqui nesse mundo, são os instrumentos de Deus para que a coisa aconteça. Então não é para não agir. Então essa compreensão da não ação é aquela dos jainistas lá, que então vão me matar porque senão eu estou atrapalhando o mundo. Não é isso. Então esse mundo da dualidade não é um mundo real, é um holograma, e dentro desse holograma que nós estamos vivendo, a ação é a lei que prepondera, tem que agir. Agora, o que o Karma Yoga quer mostrar é que tem formas de agir. Tem formas de agir que traz consequência para você. E tem formas de agir que não traz consequência para você. É só essa diferença, mas não é para deixar de agir não, Cícero, é para fazer. Não, desde o princípio eu estou insistindo nesse sentido. Então faça, na dúvida faça. Está na dúvida se está certo ou está errado, então de repente é perfeito não agir. Tá? Mas se você acha que está errado, a tua obrigação é agir, participar. Agora, aprenda o Karma Yoga e veja e entenda as consequências da ação. Você sabendo as consequências da ação, então você está entendendo quais são as leis desse mundo. A lei deste mundo é a toda ação corresponde a uma reação. E você só se livra da reação quando você é abnegado e você é totalmente desapegado e faz e esquece o que você fez. Simplesmente faz e esquece o que você fez, mas não deixe de fazer. Não sei se você... Eu estou insistindo. Está caindo mais ou menos no que o Jesus disse, né? Uhum. Faça com a mão que a outra não veja. Também. Né? Tipo assim, você tem uma intenção, faça. Aí espera o resultado. Faça. Pelo menos isso. Entrega. Né? Isso é, faça o seu ato. Lembra Espera o resultado final. naquele passado? Pelo menos isso. Eu acho que sim. Aquele caso de Sodoma e Gomorra, lá quando a cidade foi destruída, quando o anjo lá falou para o outro, não olhe para trás, senão você vira uma pedra, né? O cara, uma das mulheres olhou para trás e virou pedra. O não olhar para trás não é não olhar para trás, é esquecer o passado. Então a ação ela é válida no momento da ação. Passou o momento da ação, se você continua lembrando da ação, então aí é karma para você. Então o agir é nesse sentido, agir e esqueça que agiu, simplesmente esqueça.
Seja quem for que você esteja ajudando, seja teu filho, seja tua mãe, seja teu companheiro, seja que for. Ajudou e esquece. Mas nós não, a gente não esquece e além de não esquecer, a gente quer aplauso. Aí quem que é o dono da ação? Você percebe que numa situação dessa o dono da ação é você? Se o dono da ação é você, as consequências da ação são tuas. Ao passo que se você age, faz o que tem que fazer e esquece o que aconteceu, mas eu esquecendo eu vou ser uma pessoa desmemoriada, então eu não tenho nada. Gente, a única coisa de realidade que existe no mundo é o agora. E o agora é uma coisa que está em constante mutação. Então se você fez alguma coisa agora, não registrou na tua memória, mas se eu não registrar, então eu não sei de mais nada. No próximo instante é um novo agora que não tem nada a ver com aquele agora, a coisa é totalmente dinâmica. Então o ser que vive no eterno agora, então ele não tem memória. Simplesmente não tem memória. E ao mesmo tempo ele tem tudo. Numa determinada ação ele tem a memória divina, ele tem tudo, acesso, nada é dele. Não é que as coisas deixam de existir. Tudo fica na memória universal e não na minha memória individual. Ficou na minha memória individualizada é a figura do karma. E, agiu, tu está preso. Oi? Então, a definição correta seria, já que a gente não tem como ficar sem agir no mundo, então o que o cara meu está dizendo é que a ação nossa tem que ser uma ação desinteressada, uma ação desapegada. Sim, senhor. Totalmente desapegada. Não só desapegada, sim, e desapegada e desinteressada, né? Então, agiu. Vai lá. Faça. A gente faz isso muitas vezes, né? A gente, principalmente para entes queridos, né? Quando você ajuda, você não está ajudando. Então, a gente age dessa forma e não percebe. Mas o fato é que, além, o nosso problema é o nosso apego. O apego com o resultado da ação, a gente faz e fica esperando. Ô Deus, cadê o resultado da minha ação? Ô Deus, cadê o resultado da minha ação? Eu quero meu fruto. A gente está desse jeito. Tá? Então, karma regula as ações. Ninguém dá nada. Os outros exigem a propriedade depositada em nossa mão. Então, quando você dá alguma coisa, você não está dando. Você está entregando alguma coisa que foi colocada na tua mão, mas aquela coisa não é tua. Você simplesmente entregou. Nada é teu. Absolutamente nada é teu. Tudo que você faz, você dá alguma coisa, então você está entregando alguma coisa que não é teu. Então ninguém dá nada. Você está simplesmente passando alguma coisa em frente. Aquilo não é teu, aquilo que você está dando. Aquilo é de Deus. Tá? Então, por que você tem que estar orgulhoso porque você deu alguma coisa? Ele vem aqui e fala, você é o depositário do dinheiro ou dos bens que te foram confiados. Aí você passa para frente. E o mundo os exige por seu próprio karma, é o karma do mundo. Então, quando você recebe alguma coisa, passa essa coisa para frente, então isso é o karma do mundo. Então, existe o karma individual, existe o karma do mundo. Então, entregue para o mundo. Tudo que você está passando, entregue para o mundo. É do mundo, não é teu. Tá? Não há nada de importante no que dás ao mundo. Você simplesmente está passando. Quando adquirir o sentimento do desapego, nada existirá, nem de bom nem de ruim. Nem bom nem ruim. Entregou. Simplesmente entregar. O egoísmo produz a diferença entre o bem e o mal. Vai chegar um tempo que compreenderemos que nada no universo tem poder sobre você. O universo tem poder sobre você se você permita. Por que ele está dizendo isso aqui? É aquele negócio do Deus imanente e do Deus transcendente. Se você está no mundo, identificado com o mundo, esperando o resultado do mundo, o mundo tem poder sobre você. Se você se identifica com o teu Atma, se você se identifica com o teu espírito, o Atma e o espírito não é desse mundo. Como ele não é desse mundo, você está identificado com ele, então tudo que se passa no mundo não tem poder sobre você. É de Deus. Deixa isso aí acontecer. Deixa rodar. Tá? Não é que você não vai fazer nada, é diferente, mas essa é a compreensão.
Então, o homem que exerce controle sobre si próprio, ele não é escravo de nenhuma coisa exterior. Deixa de ser escravo. Ele tem a mente liberta e um homem assim aprende a viver no mundo. Aprender a viver no mundo nesse sentido, é aberto, tem controle sobre si próprio. Tu é a testemunha do que está acontecendo, tu não é do mundo. Então a gente tem que começar a fazer esse exercício de voltar para dentro. Nós estamos repetindo, eu sou o Espírito, eu sou o Atma. Perguntar direto, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Vai chegar uma hora que você vai compreender que você é esse Espírito, e esse Espírito não é desse mundo. Se o Espírito não é desse mundo, o que acontece no mundo não faz influência nenhuma mais. Para os que não controlam a mente, então o mundo é mau. O mundo é mau para quem não tem o poder sobre a mente. É só a gente ver essas fobias que tá acontecendo no mundo aí agora, esses diversos tipos de depressão que tem aí, tudo isso aqui, o que é? Não controla a mente. Se não controla a mente, o mundo é mau. Então esse mundo vai ser bom desde que nós sejamos senhores da nossa mente. Então o mundo é bom. Então nada nos afeta e tudo se torna harmonioso desde que você tenha o controle da tua mente. Porque a mente é a nossa parte mundo. Então, se a nossa mente está sob controle, quem é que está controlando essa mente? O Espírito. Então o Espírito contém a mente sob controle. Tendo a mente sob controle, não tem problema nenhum. Quando você não tem a mente sob controle, é que vem todas essas fobias, todas essas depressões aí, síndrome do pânico, vem essas coisas aí. Por quê? Porque o espírito não controla realmente o corpo, e dentro do corpo inclui obviamente, nossa mente. Então, esse eu ilusório, quando ele desaparecer, o mundo vai ser o céu. Quando esse eu ilusório desapareceu. Quando você é a testemunha, então acabou o ego. Acabou o ego, então o mundo é o céu. Então o céu é estado de consciência, simplesmente estado de consciência. Tá? Ninguém pode ser educado por outro. Cada um educa a si próprio. Então, tudo que nós estamos falando aqui, as escrituras sagradas falam tudo a mesma coisa. As escrituras indicam o caminho. Agora, quem tem que seguir o caminho é cada um por si próprio. Tá? Ninguém pode ser educado por outro. Então, o mestre externo dá sugestão para despertar o mestre interno. Nada mais que isso. Então, vem o sentimento, vem o querer e depois vem a vontade. Então, o mundo, os mestres que acontecem no mundo, Buda, Krishna e vai por aí fora, estão todos para despertar esse mestre interno, esse voltar para dentro. É o caminho do Nivriti que nós estamos falando aqui. Então, quando nós estamos desse jeito, então realmente nós estamos em paz com o mundo. Essa aquisição não depende de dogma, crença. Tanto faz, você pode ser judeu, cristão, ateu. Se é altruísta é a questão. Altruísta é o cara que faz o Karma Yoga. Faz a ação pela ação. Esse é o altruísta. Tá? Se for perfeito, sem ser um livro religioso, nem entrar numa igreja. Você pode ser perfeito sem ler um livro religioso, sem ir numa igreja, simplesmente sendo altruísta. Então o altruísta é o Karma Yoga. Yoga da ação, sabedoria e devoção torna o homem perfeito, sem ajuda de ninguém. Vai por aí fora. Então ele fala, só os nécios dizem que o trabalho e a filosofia são diferentes. No fundo, tanto o trabalho quanto a filosofia leva ao caminho da perfeição também. Ok? Então, desculpa a falha, a interrupção aqui hoje, foi meio complicado, mas deu para acabar o capítulo, então tá bom. Tá? E a semana que vem, então, a gente continua. Tá? Achei que ia dar para fazer esse workshop em 7 aulas, mas vai ser 8 ou 9. Acho que mais 2 dá para acabar. Tá? Então, ainda tem mais, vai pelo menos até fim de novembro, talvez a primeira semana de dezembro. Tá? Então, dá para a gente falar mais um pouco ainda sobre Karma Yoga. Tá? Gente, não pensem que isso é teoria, tá? É teoria. E não é. E não é.